Bom dia, meus queridos. Hoje é 14 de março, quinta-feira. O tema do devocional de hoje vai ser: quantas vezes você não começou o que Deus falou por observar os ventos contrários? E a leitura que nós iremos estudar hoje, ela está lá em Eclesiastes 11, a partir do 1. Eu já fiz um estudo sobre essa passagem. E nós vamos estudar em cima dessa passagem hoje novamente. Ela se chama Sábios Conselhos. Prestem atenção o quanto essa passagem ela é atual, o quanto ela se aplica para os nossos dias de hoje. Na verdade, tudo que está na Bíblia aplica muito para os nossos dias de hoje, mas assim, o quanto ela é uma palavra atual, ela nos dá dicas sobre finanças, sobre investimentos. O quanto, ela é a prova de que todas as respostas sem exceção, respostas da nossa vida financeira, da nossa vida profissional, da nossa vida sentimental, da nossa vida familiar, estão dentro da palavra do Senhor. Prestem atenção. Atire o pão sobre as águas. Depois de muitos dias, você tornará a encontrá-lo. Reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Quando as nuvens estão carregadas, derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte. No lugar em que cair, ficará. Quem ficar observando o vento não plantará, e quem ficar olhando para as nuvens não colherá. O que isso significa? O que a palavra do Senhor está falando aqui para a gente? Quem ficar parado, olhando para o tempo, o que será que a nuvem vai fazer? A árvore caiu. Quem só fica parado, olhando para o tempo, esperando que o tempo faça alguma coisa, não vai plantar, não vai colher nada e não vai ter nenhum resultado. Continuamos. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo humano é formado no ventre de uma mulher, tampouco pode compreender o que Deus faz, o Criador de todas as coisas. A gente não entende, existe a ciência para poder explicar como que o corpo humano ele é formado, existe a ciência para poder explicar como, que é fecundado o espermatozoide no óvulo e como que nasce, um bebê, mas como que, a gente vai explicar, Essa semana eu tô com uma amiga que ela tá grávida de pouquíssimo tempo e aí ela tem compartilhado comigo a gravidez dela e ela me mandou: nossa amiga, meu bebê hoje tá do tamanho de uma semente de gergelim. Aí eu comentei com ela, eu falei: cara, como que Deus é perfeito? Imagina, hoje nós somos grandes mulheres dotadas de sabedoria e inteligência, a gente é grande, a gente já foi do tamanho de uma semente de gergelim. Como que explica, Ninguém explica Deus mesmo. E é isso, ninguém explica as coisas que Deus faz. É inexplicável o que Deus faz, é inexplicável o que Deus pode fazer sobre as nossas vidas. Continuando. Plante de manhã a sua semente e à tarde não fique de braços cruzados, pois você não sabe qual semente crescerá, se esta ou aquela, ou se ambas sementes serão igualmente boas. O que isso significa? Que você não pode parar de trabalhar e que você não deve depositar todos os seus ovos dentro da mesma cesta. Você tem que plantar de manhã e você tem que plantar de noite, porque você não sabe qual negócio que vai dar certo, você não sabe qual que vai prosperar. Então você tem que investir os seus esforços e sempre dar o seu melhor em tudo que você fizer, porque se uma coisa ela não estiver dando muito bem ali, a outra tá dando. Olha os conselhos que Deus dá para nós. Mas a parte que a gente deve focar, para a reflexão que hoje a gente vai fazer é: quem ficar observando o vento não plantará, e quem ficar olhando para as nuvens também não colherá. Se a gente ficar olhando, só o que está em volta, se a gente ficar parado de braço cruzado, olhando, esperando, o ambiente, a gente ficar nas condições ideais, nas condições perfeitas para poder começar a fazer as coisas, a gente nunca vai começar a fazer nada. E eu acredito que você já deve ter se visto diante de uma situação em que você esteve com dúvida.
né, a respeito de uma decisão que você ia tomar. E muito provável que talvez você tenha ficado inerte e não tomou essa decisão. E aí o texto que nós acabamos de ler, ele fala a respeito dos momentos de vida que nós ficamos paralisados diante dessas circunstâncias, né? E aí essa dúvida, ela toma conta do nosso coração em relação ao que a gente deve fazer, se a gente deve prosseguir, se a gente não deve prosseguir. E muitas das vezes nós não movemos sob o pretexto de nós estarmos aguardando o momento certo, de nós estarmos aguardando estar nas condições ideais, nas condições certas. Meus queridos, eu ouso a dizer que muitas das vezes a gente tem grandes planos, grandes projetos e a gente deixa ele ali engavetado, parado ali na gaveta, porque a gente fica esperando e a gente fica dando desculpa, né? Eu só vou começar a fazer isso quando isso acontecer. Eu só vou começar a fazer isso quando isso acontecer. Por quê? Primeiro, a gente tem um medo gigantesco de sofrer crítica. E então a gente quer que saia tudo muito perfeito. A gente quer se blindar de todas as formas e maneiras para que a gente diminua o máximo possível das possibilidades de sofrer crítica, de ser criticado, porque isso egoicamente, né, nos incomoda, nos faz mal. E aí, né, isso acaba nos deixando inertes, a gente fica, né, paralisado. Segundo, o medo do novo. A gente muitas das vezes está parado, preso dentro de uma zona de conforto que está extremamente desconfortável, mas aquela zona de conforto que está desconfortável ali é o que a gente já sabe lidar, né? É aquele desconforto, é o que está ruim, mas é o que a gente já sabe lidar. E tudo que é novo nos gera insegurança, nos gera medo, e aí a gente acaba, não. Quando tal coisa acontecer, eu faço isso. Não, vamos deixar para segunda-feira. Vamos deixar para o mês que vem. Não, quando a política melhorar. Quando a pandemia passar. A pandemia passou, já tem 4 anos. E a gente só vai adiando os nossos sonhos. A vida só vai passando. E, cara, eu fico imaginando Deus com a mão na cintura parado, olhando tem hora pra gente. Ele já deu, todas as condições pra gente poder começar a trabalhar, pra poder realizar os nossos sonhos. E ele parado com a mão na cintura, falando, cara, eu já dei tudo pra essa criatura começar a fazer os negócios. E por que ele ainda não começou a fazer? Porque ele não começou a trabalhar. Tá com medo por quê? Ele não tá confiando que eu vou sustentar ele, que eu vou prover. Infelizmente, tá? E aí eu vou me incluir. Nós temos a dificuldade de viver além das nossas vistas. E vou me incluir totalmente, porque eu também tenho essa dificuldade. E tenho trabalhado isso diariamente. Né? Eu tô aqui diariamente em oração, diariamente em intimidade com o Senhor, mas é difícil de viver, né, além das nossas vistas. Né? Eu converso, peço muito para Deus, mas ainda assim, tudo que eu faço muito amarradinho, muito planejado, né? Porque eu sou uma pessoa, eu tento fazer tudo ali muito certinho para poder, né, evitar as margens de erro. Só que trabalhar dessa forma não é trabalhar com fé, né? Não é dar passos de fé. Dar passos de fé é você caminhar sem vexão embaixo, porque você tem certeza que Deus vai te sustentar, você tem certeza que Deus vai colocar o chão ali debaixo dos seus pés. E quando você toma uma decisão de fazer algo novo em sua vida, normalmente a nossa mente ela vai criar um monte de motivos pra gente procrastinar, pra gente não fazer a nova, né? Pra gente não fazer agora. Sabe? Como, por exemplo, para poder iniciar uma dieta. A nossa mente ela vai fazer, né, diariamente com que a gente, né, lute para não fazer aquilo, para que a gente comece a fazer aquilo na segunda-feira que vem, para que a gente comece a fazer no mês que vem. Mas o ano já começou, não, então vamos deixar para o ano que vem. E aí talvez ela vai trazer a memória para você que você já tem um jantar marcado, que você já tem um casamento que já está próximo. E aí ela vai te trazer vários motivos para você atrasar ainda mais o início desse projeto. E aí vai caber de você, né, ter disciplina e ter
Força de vontade e posicionamento. Eu compartilhei com vocês. Eu sou uma pessoa que eu consumo muito doce. E era algo que já estava afetando negativamente a minha saúde. Sozinha, eu não conseguia parar de comer doce. O que eu fiz? Agora, no período de quaresma, eu fiz um voto de ficar os 40 dias sem comer doce. Está sendo difícil? Sim. Mas eu precisei de ter um fator plus, né? Algo a mais para poder me auxiliar. Porque sozinha eu tenho consciência de que eu ainda não dou conta, de que eu ainda não dava conta de fazer. Né? Eu tive que ter humildade de assumir que, sozinha eu ainda não dou conta de fazer. Outra coisa, né? Na minha alimentação saudável, eu fico a maior parte do meu dia sozinha em casa. Então eu sei que me desanima, às vezes, fazer comida só para mim, porque meu esposo fica o dia todo trabalhando. Então eu, crio mecanismos para poder conseguir me auxiliar a ter uma vida mais saudável. Então eu vou lá e compro marmita saudável, que às vezes acaba saindo até mais barato do que eu fazer uma refeição. Meu congelador fica lotado de marmita. Com 5 minutos eu consigo comer minha marmita. Para eu poder praticar atividade física, a mesma coisa. Hoje eu tenho dificuldade de sozinha ter disciplina para poder praticar atividade física. Eu passei a me inscrever uma vez por mês em uma prova de corrida, porque isso me força a ter que correr todos os dias para me preparar para minha prova, porque senão eu não vou conseguir fazer a prova. Compreende? Então, se a gente tem essa consciência de, sozinho eu ainda não consigo, encontre mecanismos para poder te auxiliar nesse início, porque aí depois que vira apto, fica mais fácil, fica mais leve de você, conseguir caminhar sozinho. É como se isso fosse uma muleta inicial, sabe? Que é aquele suporte ali que te ajudasse a caminhar. E aí depois que você começa a conseguir caminhar sozinho, você consegue se livrar daquela muleta. Por enquanto, eu ainda preciso desses artifícios para poder me auxiliar, até eu conseguir criar disciplina para poder conseguir fazer isso sozinha. E eu acho que isso é válido. Mas voltando lá em Romanos 12, a palavra do Senhor, ela nos diz: não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. E aí o apóstolo Paulo, ele faz a advertência, que nós temos a tendência de repetir os comportamentos do passado, Então, portanto, é preciso a gente ter a disciplina para poder encarar as mudanças necessárias. Então, portanto, é o que eu acabei de falar. Se posicione, não olhe para as circunstâncias, e sim para aqueles que estão com você a todo momento. E aí, faça uma reflexão aí hoje. Quais as promessas que você fez ao longo do ano e que ainda você sequer tirou do papel? No início do ano eu fiz aqui junto com vocês, eu ensinei vocês a fazer um mural dos sonhos. O que você colocou lá no mural dos seus sonhos? O que você colocou no mural dos seus sonhos que você já começou para poder trabalhar, em prol disso, em prol do acontecimento e da realização disso? O que você ainda não começou a fazer e do porquê que você ainda não começou a fazer? Entenda que você é autorresponsável pela realização dos seus sonhos. Deus, ele tá aí do seu lado e ele vai fazer a parte dele, mas ele nunca vai fazer a sua parte, sabe? A parte de tirar a bunda do sofá para poder começar a realizar os seus sonhos, para poder trabalhar aqui no plano físico em prol a realização dos seus sonhos, é sua. Quem vai ter que tirar o seu sonho lá da gaveta que tá lá no papel, lá até com poeira em cima, é você. Quem vai ter que começar a acordar todos os dias um pouco mais cedo para poder trabalhar para a conquista dos seus sonhos é você. E aí, o que você já começou a fazer e o que você não começou a fazer? A gente está no mês de março, já passaram aí 3 meses do ano. Por que você ainda não começou a fazer? E aí, assim, não pega essa reflexão como um desânimo de já passou 3 meses mesmo, deixa para o ano que vem. Não. Comece agora. Mas hoje é quinta-feira. Não interessa. Comece agora. Comece no dia de hoje. Não deixa para segunda-feira, não. A gente tem que entender que a gente vive no nosso tempo aqui é o Cronos e o tempo de Deus é o Kairos. O tempo de Deus, ele não é quinta-feira, segunda-feira, sábado, domingo. Para Deus não interessa.
A gente, né, que precisou de ter essa divisão de tempo para a gente poder conseguir organizar o que é dia útil, o que é final de semana, quanto que a gente descansa, quanto que a gente trabalha. Nós, humanos, que precisamos de fazer essa divisão de tempo. Mas Deus, ele é perfeito, ele não precisa de fazer essa divisão de tempo. Então, se a gente está trabalhando em prol da realização dos seus sonhos, seu sonho, ele não sabe o que é quinta-feira, ele não sabe o que é segunda-feira, ele não sabe o que é sábado, o que é domingo. Né? Se você hoje está precisando de cuidar do seu corpo, de ter uma alimentação mais saudável, de praticar atividade física, seu corpo, ele não sabe que hoje é segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Ele só sabe que você precisa hoje de começar a cuidar dele, né? De cuidar dessa casa que serve como, né, o templo de morada do seu espírito, que foi um presente que Deus te deu. Então comece hoje, não deixe para segunda-feira não, já seja de até março, você ainda vai continuar adiando, não, agora deixa para segunda-feira não, começa hoje, se posicione hoje, né? Apenas ficar aguardando enquanto, né, o que fala a palavra de Deus aqui, ficar olhando para os ventos e olhando para as nuvens, não vai fazer você sair do lugar. Deus, ele quer conduzir você e ele está disposto a conduzir você para grandes vitórias, mas você precisa fazer a sua parte, que é dar o primeiro passo. Então, a partir do dia de hoje, tome a decisão de seguir com aquilo que Deus colocou em seu coração, sabe? Entenda, até os sonhos que você tem em seu coração, até os sonhos que ardem no seu coração, foi Deus que colocou. E se ele colocou, é porque ele vai te dar ferramentas, ele vai te capacitar para você realizar. Repito, para você realizar. Ele vai fazer a parte dele, ele vai te sustentar, ele vai, né, mexer as cartas ali quando precisar, mas a sua parte ele não vai fazer por você. Tá? Então o ano ele tá só começando, né? A semana ainda não acabou. Deus, ele quer, ele tá com tudo para poder surpreender você. Então comece hoje a fazer a sua parte. Comece hoje a trabalhar de rumo para a realização dos seus sonhos. Amém? Pai, obrigado por mais um dia que se inicia. Obrigado por nos permitir acordar, por nos permitir respirar. Pai, obrigado pela nossa casa, pelo nosso lar, pelo nosso pão de cada dia. Pai, obrigado pela nossa família, pelos nossos entes queridos, amigos. Obrigado pelo meu esposo, pelo meu marido. Obrigado pelo meu pai. Pai, obrigado pelos nossos bichinhos. Pai, no dia de hoje, nós pedimos, dai-nos força, Pai. Dai-nos disciplina para que possamos sair do lugar de rumo à realização dos nossos sonhos, de rumo para a realização e cumprimento dos propósitos que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Pai, nos tire do lugar, Pai. Pai, nos expulse da nossa zona de conforto, Pai. Pai, torne a nossa zona de conforto um lugar insuportável de ficar, um lugar insuportável de permanecer, para que possamos ser expulsos dela, para que possamos dar passos de mudança, dar passos de rumo à realização dos nossos sonhos, dos nossos projetos, dos propósitos que o Senhor tem para realizar em nossas vidas, Pai. Pai, nós abrimos a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente, para que o Senhor possa fazer as tuas obras, para que o Senhor realize o extraordinário em nossas vidas, Pai. Amém. Meus queridos, muito obrigado pela companhia. A gente se encontra amanhã novamente. Tenham todos um excelente e produtivo dia. Compartilhe esse devocional com outras pessoas. Vamos transbordar o amor de Deus na vida de outras pessoas. E a gente se encontra amanhã. Fiquem todos com Deus.